Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto Live, que na tarde de hoje recebe com muita alegria, com muita satisfação o professor Haroldo Lourenço, que é doutor e mestre em processo civil, tendo concluído inclusive seu doutorado lá pela nossa querida Estácio Alnesa, aí no Rio de Janeiro, membro do IBDP e do Instituto Carioca de Processo Civil, professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da FGV, da Emerge, do nosso amado curso Fórum, diretor jurídico da ABAME, né, da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, autor de diversos livros já consagrados, dentre eles O Processo Civil Sistematizado, publicado também pela editora Gen, que está com um desconto interessante lá no site, vale conferir. Vou dando sempre aqueles 2 minutos para vocês chegarem na live, tempo que a gente também fica com a casa cheia para receber com muito carinho o convidado de hoje. Grande, Roberto. Estou esperando você aqui também, viu, amigo? Vou marcar sua live por aqui. Obrigado, Maria, pelo carinho de sempre. Joia, vamos lá. Eu vou fixando o tema da nossa live, que hoje vai tratar dos negócios processuais mais aplicados ao exercício da advocacia. Nosso convidado já está aqui a postos. Tempo que eu vou fixando aqui. Prontinho. Vamos lá. Como convidado de hoje, professor Haroldo. Opa, meu amigo. Oi, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo contigo? Uma alegria recebê-lo aqui no Projeto Live, viu? Pô, a alegria é toda minha. Prazer te rever, prazer falar contigo. Tem um ponto que nós nos falamos aqui no Rio de Janeiro. Você tem que É voltar mais pro verdade, Rio, pô. é verdade, é verdade. Eu dizia há pouco aqui, você é doutor e mestre em processo civil, né, tendo concluído o doutorado lá no nosso PPGD da Estácio, da Unesa, e você também agora está concluindo o pós-doutorado, né? Pois é, né? Se a pandemia deixar, eu termino, né? Se ela me deixar terminar, se eu consigo ela deixar eu terminar, eu consigo terminar, né? Bem, Ah, passei que por todas legal. as fases lá, né? A seleção, fiz o artigo lá, supervisionado lá pelo professor Marco Antônio aqui do Rio, nosso amigo aqui na Procuradoria Judiciária aqui do Rio de Janeiro. Pesquisei um pouquinho lá sobre a arbitragem com o poder público, a questão da arbitrabilidade objetiva, né, que é um dos grandes pontos aí da arbitragem. Agora estamos nessa fase aí, esperando terminar essa quarentena toda para a gente ir lá e defender e terminar, né? A vida depois do pós-doc, eu vou lhe assegurar isso, e também vou lhe dizer que quando acabar essa correria, com poucos dias você já vai procurar alguma outra coisa para estudar, né? Não tem É, jeito. com certeza. A gente não consegue parar, né? A gente gosta de estudar, de estar pesquisando, é professor, não adianta, a gente É não para, né? verdade. É verdade, é Verdade, verdade. verdade. Meu amigo, ó, eu conduzo a live no formato de entrevista para lhe franquear a palavra por mais tempo, né? A ideia é Perfeito. que você tenha um espaço perante os meus seguidores, os amigos que nos acompanham, para expor as suas ideias, falar das suas publicações, dos seus manuais. Eu farei 5 ou 6 provocações, mais para conduzir o raciocínio. Fora isso, o espaço é todo seu. A gente hoje trata de um tema que é muito caro, não só ao jurisdicionado, mas sobretudo aos advogados. A gente vai conversar sobre os negócios jurídicos processuais. Eu queria já lhe fazer uma pergunta, mas de cunho mais teórico, porque há muitos alunos que nos acompanham, e muitos amigos queridos. O Mazola já está mandando um alô para a gente aqui aí do Rio de Janeiro. Forte abraço Beleza. para ele, grande Tem Mazola. live, tem live com o Mazola também aqui já agendada, viu, pessoal? Bom, então eu queria lhe fazer uma pergunta já de cunho teórico para facilitar a compreensão dos alunos que nos acompanham. Como é que você percebe a relação desse nosso sistema processual, desse novo sistema processual, talvez ali um sistema mais preocupado com a identidade da demanda, com a isonomia material, isso é afirmado em muitos livros, mas como é que isso reflete no negócio processual, talvez na maior liberdade das partes de promoverem ajustes? Como é que você vê essa relação entre o geral, a isonomia material, o sistema processual e lá o artigo 190 do Código de Processo Civil? Nós temos um problema aqui, né, Marcelo, que é um problema, acho que cultural, né? Viemos de um sistema que
predominou no nosso ordenamento durante muitos anos, né, onde você tinha o magistrado no centro do processo, né, na posição central. Os advogados culturalmente estão acostumados com isso, os magistrados estão culturalmente acostumados com isso. A gente não tem como desapegar disso, não tem jeito, a gente sabe que é assim, sem querer fazer críticas aqui à magistratura, mas a gente sabe que é uma questão cultural. Então, todos estão envolvidos nessa questão. O CPC de 2015 falar claramente que as partes têm possibilidade de mudar, flexibilizar o procedimento, adaptar o processo às suas peculiaridades, sem dúvida alguma, é uma consagração muito clara da isonomia material, dar mais segurança, conseguir adaptar o processo às suas peculiaridades, né? Estava vendo agora há pouco, estava entrando outras lives aqui ao mesmo tempo, vi o professor Cássio Scarpinelli entrando numa live também, estamos numa concorrência muito desigual com ele, né? Mas assim, professor Cássio Scarpinella, outros professores, eles usam algumas expressões que eu acho bem peculiar, né? A ideia do negócio jurídico processual, da convenção processual, nada mais é do que ter um processo para você chamar de seu, né? Isso é nada mais claro, mas não é. Você está chamando de seu o seu processo, eu estou adaptando o meu processo às minhas necessidades. É se desapegar, descolar daquela ideia que o processo é do juiz, é do Estado jurisdicional e as partes estão ali como meros figurantes. Às vezes, em aula de faculdade, né, eu dou aula na graduação aqui da FRJ, aqui no Rio, aí você está tentando explicar para o aluno de primeiro período, segundo período, aí eu tento usar, às vezes, umas comparações assim, para ficar mais próximo para ele entender. Mas no Código passado, de certo modo, o magistrado era como se fosse a estrela principal de uma novela e, às vezes, as partes eram tratadas como meros figurantes. Eles estavam numa posição de coadjuvante. Agora, quando você tem um modelo processual baseado na cooperação, todos que atuam nesse processo são protagonistas, todos devem ser tratados dessa forma, né? Então, você tem um prestígio aqui de outra forma da atuação processual das partes. E aí, focando, só para concluir nessa parte, não é que eu tentei falar aqui do negócio, que a gente vai desenvolver daqui a pouco, o advogado tem papel essencial nisso. Eu bato muito nisso como advogado. O advogado tem que implementar essa cultura perante seus clientes, perante a sua advocacia. Nós estamos num momento agora de pandemia, né, Marcelo? Todo mundo renegociando contratos de locação. Essa é a hora de você inserir um negócio jurídico processual no seu contrato. Agora é a hora, não tem outra solução. Eu concordo contigo, que já me coloca uma segunda provocação aqui. Não dá para a gente reduzir todo o embate que a doutrina trava acerca do assunto. Acho que o mais importante na live, que tem proposta de 40, 45 minutos, é pegar as suas opiniões. E aí eu queria saber o que você pensa sobre a possibilidade dos negócios processuais serem celebrados não só durante o processo, mas antes do processo, né? O que vai colocar uma questão para Fred, para Paula, para o Pedrinho, sobre a diferença entre atos processuais e atos do processo. Como é que você vê isso? Porque me parece que, bom, creio que não é uma novidade que as partes possam fazer já alguns ajustes no procedimento. Já era assim no código anterior. Mas a gente potencializou demasiadamente, né, me parece, pelo artigo 190, essa possibilidade. Mas embora a gente tenha essa possibilidade, a nossa cultura ainda não permite uma implementação mais eficaz de negócios no âmbito contratual, para prevenir, por exemplo. E como você destacou muito bem, eu acho que no período de pandemia, de ajuste, isso ganha toda a relevância. Então, eu queria a sua leitura sobre isso. Não, eu vou mais até, tá, Marcelo? Eu acho que esse período agora de pandemia, essa crise que nós estamos vivendo aqui pandêmica, e agora espero que estamos começando a sair, pelo menos, nas atividades aqui. O judiciário aqui do Rio vai começar a funcionar novamente, plenamente, etc. Mas, assim, eu acho que é nesse momento que a gente testa os institutos jurídicos, é nesse momento que a gente testa a dogmática, né? Tem que trabalhar bem com os institutos, é uma prova de fogo. Agora é uma prova de fogo, a gente tem que ver se nós vamos conseguir utilizar, como que os magistrados irão recepcionar esse instituto. Mas, como você bem falou, o 190 do CPC, ele generalizou a possibilidade de nós firmarmos negócios jurídicos processuais, institutos que nós já tínhamos no nosso ordenamento há muito tempo. Quem nunca leu aquela última cláusulazinha do contrato, né? Elegem as partes o foro da comarca de não sei de onde. Vamos começar a ser mais criativos, vamos começar a criar novos negócios jurídicos. O negócio jurídico processual, a gente pode celebrar de maneira antecedente ou de modo incidental, né? Então, você pode, antes mesmo de eu ter algum problema jurídico, ter a judicialização do meu litígio, eu já posso pensar de maneira antecedente como que eu estou criando aqui um negócio jurídico. Você até perguntou, estava falando um pouquinho no começo aqui sobre a arbitragem.
Na minha cabeça, a ideia do negócio jurídico processual, ele é um espelho do procedimento arbitral. Quem tem o mínimo de convivência com o procedimento arbitral é desse Muito mais jeito. negocial. Muito mais negocial, né? Claro que eu não tenho essa ilusão que as pessoas vão virar amigos, ou como algumas pessoas falam, que cooperação processual, autor e réu vão dar a mão e vão sair juntos da audiência. Mas é claro que nesse momento agora, eu acho o momento mais do que oportuno. Nunca consegui fazer tantos negócios jurídicos processuais. Claro que geralmente, às vezes, eu proponho alguns, eu vou começar alguns exemplos que eu tenho na minha cabeça aqui. Os advogados da parte contrária, eles não aceitam. Na maioria dos casos, eles têm dúvida. Eu, às vezes, tenho algumas reservas também, se isso vai dar certo. Eu tenho que pensar como advogado, não tenho que pensar como professor. Mas a ideia de, nesse momento, que você é procurado, às vezes... Vamos pegar um exemplo do contrato de locação. Aqui no Rio de Janeiro, imagino que aí também não seja diferente, os shoppings estavam fechados há pouco tempo. Então, eu tenho clientes em lojas comerciais, pagando aluguel elevadíssimo com o shopping fechado. Então, é na hora de você procurar para fazer uma tratativa. É naquele momento que você consegue fazer, firmar negócios processuais. Processualmente, durante uma ação, eu só tenho conseguido celebrar negócios processuais quando você ajuiza uma ação, às vezes obtém uma tutela provisória, uma nossa liminar ali. Então, por exemplo, uma locação. Era muito comum, é muito comum aqui no Rio de Janeiro, você ajuizar uma ação, obter uma liminar para redução do valor do aluguel. Então, o locatário pagava um aluguel mínimo no shopping, pagando, sei lá, 30 mil de aluguel, 40 mil de aluguel, o juiz vai lá, dá uma tutela provisória e manda reduzir para 60. Aí o empreendimento do shopping te procura. Doutor, vamos conversar, vamos fazer um acordo, vamos renegociar. Eu falei, claro, vamos renegociar. Agora é a hora. É nesse momento da renegociação, mas aí já é um negócio jurídico processual incidental, né, durante um processo, que é a hora de você começar a pensar em inserir outras condições. Eu fui até, inclusive, num escritório aqui do Rio, de um professor aqui do Rio, também não vou mencionar mais, para a gente acabar falando de questões do processo. Mas ele virou para mim, e isso é muito bom, né? Ele é um professor que falou, Haroldo, olha só, vamos fazer o seguinte, a sua cliente se opõe em ampliar as garantias contratuais, em, por exemplo, ampliar a responsabilidade patrimonial dela no contrato. Eu falei, olha, eu tenho que conversar isso com ela, mas da minha parte eu não vejo nenhum problema. Ela pretende cumprir o contrato, nós estamos renegociando, estabelecendo aqui moratórias, não tem problema nenhum a gente ampliar a responsabilidade patrimonial. Um bem, por exemplo, que em tese seria impenhorável, inserir como garantia do contrato. Então tá aí, ó, outra margem de negociação, né? Nosso amigo Antônio do Passo Cabral, ele fala muito bem isso, né? O negócio jurídico processual tem que estar introduzido na equação contratual. Você tem que ponderar isso dentro do momento da celebração dos contratos, né? Perfeito, perfeito. Há muitas possibilidades, né? Nos falta muitas vezes a prática porque a gente não tem essa cultura de celebrar, por exemplo, negócios jurídicos processuais antes da instauração da relação jurídica processual. A gente está muito limitado à cláusula de eleição de foro, a última cláusula do contrato. Você já vê pela posição topográfica. A última cláusula do contrato é aquela que praticamente ninguém lê, mas ali a gente já tem uma possibilidade de alteração. Outras tantas são possíveis e, se celebradas ainda no momento contratual, podem facilitar demasiadamente, caso haja eventualidade da demanda. E aí eu já ia te pedir para você nos dar alguns destaques de negócios jurídicos processuais, mas celebrados nessa fase contratual. O aumento de garantia, você já mencionou aí, a possibilidade de penhora de determinado bem. O que mais você colocaria para a gente, que você vê que é útil, sobretudo para o exercício da advocacia, de ser celebrado no contrato antes da instauração do processo? Assim, eu fico com a cabeça, às vezes, fervendo, pensando várias possibilidades, né? Algumas, por exemplo, elas já foram bem recepcionadas no judiciário. Então, às vezes é uma coisa simples, tá, Marcelo? Você também, como advogado, imagino que você passe por isso também. Às vezes, você ajuiza uma ação, a sua dificuldade é citar o réu. A única dificuldade sua é conseguir localizar o réu. Se você pensar em contrato de locação, às vezes o locatário sai do imóvel, desocupa, desaparece, como é que você consegue citar o sujeito? Então, por exemplo, uma cláusula que tem sido muito bem recepcionada é você estabelecer a forma da citação, tomando muito cuidado para não criar uma forma muito frágil. Mas, por exemplo, às vezes você tem 3 locatários, 3 réus, né, em tese que eu teria na minha ação. Imagina, 3 diligências de um oficial de justiça ou diligências postais para localizar um réu. Por que você não estabelece entre eles poderes para um receber citação em nome do outro? Uma cláusula simples. Você estabelece, ó, nesse ato, os locatários concedem reciprocamente poderes especiais para receber a citação. Olha só, você já diminui 3 diligências, tem uma diligência só para fazer uma citação. E não enfraquecia a citação, ela continua tendo todos os atributos,
Não vejo nenhum problema nesse negócio. Nós, por exemplo, como advogados, podemos ter poderes especiais para receber citação. Eu posso dar poderes especiais para minha esposa receber citação em meu nome, não tem nenhum problema quanto a isso. A questão da penhorabilidade, alguns autores ainda debatem muito sobre isso, mas hoje os autores mais atuais ou modernos, enfim, eles costumam muito entender que as impenhorabilidades, elas são renunciáveis. Posição a que eu me filio, não vejo grandes problemas. Gosto de partir do raciocínio muito direto. Até o bem de família, o nosso único imóvel, se eu quiser dispor integralmente desse imóvel, doar, vender, eu posso. Por que eu não posso abrir mão dessa minha impenhorabilidade, trazendo ela com maiores garantias para o credor? Tá aí outra previsão que você pode inserir no contrato, nenhum problema. Então, você tem várias possibilidades, além das famosas, né, cláusulas de negócios processuais sobre prazo, aumentando um prazo. Outra coisa também que funciona bem, Marcelo, acaso se deixar, eu falo muito, eu fico falando 3 anos aqui nesse negócio. Né? A live é sua. Eles já subiram tantas mensagens aqui de carinho e de aceno que então tá bom. Não dá, infelizmente, para responder todo mundo, mas o espaço é seu e por mim você fala à vontade, amigo. Outra cláusula básica que você pode convencionar e ajuda muito. Às vezes um acordo, você não consegue firmar um acordo por causa das despesas do processo, honorários do advogado. Às vezes a pessoa está fazendo um acordo e fala, mas vai ter que apresentar esse acordo no processo e vai ter custas de baixa, vai ter que pagar os ônus da sucumbência. Como é que a gente pode negociar isso? Outra coisa, você estabelece isso. O CPC ele fala que quando as partes transacionam, as custas são divididas igualmente. Você pode dispor para uma das partes, só para um, só para outro. Às vezes o acordo está tão interessante para o réu que ele aceita assumir as despesas do processo, as custas de baixa daquele processo. Então, tem várias possibilidades, tão variantes, né? Tantas possibilidades que você pode criar. Agora, tem outros negócios processuais que eu acho um pouco mais ousado, mas também não vejo nenhum problema. Você pode expor sobre tutelas provisórias, então você pode criar uma hipótese nova de tutela provisória, criar uma hipótese de tutela de evidência. O rol não é taxativo, obviamente. Sem problema, não vejo problema nenhum. A lei de locações, eu adoro a locação, porque eu acabo tratando muito com esse assunto na prática. Mas, por exemplo, o despejo, tem várias hipóteses de despejo liminar. O STJ já falou que aquele rol não é um rol taxativo. Se eu tiver a presença dos requisitos de uma tutela de urgência, probabilidade, risco de lesão, é possível a concessão de uma tutela. Então, você pode dispor contratualmente que seria cabível uma tutela provisória, por exemplo, se tiver um inadimplemento de 2 meses, 3 meses, dispensar a caução para eventual execução provisória. Olha que maravilha. Eu, locador, ajuizo uma ação, obtenho uma tutela provisória, quero executá-la provisoriamente, sem ter a necessidade de prestar caução. Eu me alivio disso. Agora, a questão toda é a pessoa saber convencionar isso no contrato. É muito comum, por exemplo, o locatário procurar o locador pedindo abaixar o preço. Então, você imagina, o contrato de locação é de aluguel de 10 mil. Ele vira para você e te pede um desconto de 50%. Você concede. Bota isso no contrato. O valor do aluguel é de 10 mil reais. Contudo, neste ato, por liberalidade, o locador dá um desconto de 6 meses de 50%. Próxima cláusula. Em contrapartida, o locatário aceita que, se for proposta uma ação, será cabível tutela provisória nos termos tais. Aí, negociamos. Negociamos uma questão de direito material, o valor do aluguel, negociamos uma questão de direito processual. Eu acho que são infinitas as possibilidades. Excelente, meu amigo. Vou lhe fazer uma próxima provocação sobre o controle judicial dessas convenções processuais. Como é que dá a atuação do magistrado? Quais seriam os limites? Esse é o grande desafio. Porque a gente não tem uniformidade na compreensão nem dos limites para a celebração, nem dos limites para o controle, né? Marcelo, eu acho que é indiscutível. O calcanhar de Aquiles do CPC é o sistema recursal, né? Eu acho que, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles do Código, um dos pontos, assim, eu costumo brincar, acho que tem um cavalo de Troia ali naquele 1015, que é um problema muito sério, né? A gente tem um problema muito sério. Cavalo de Troia é ótimo. Mas é verdade. Você tem um negocinho escondido ali que você pode ser pego de surpresa, que você fica desesperado. É muito complicado, né? Então, Nossa Senhora. Eu estabeleço. Aconteceu comigo, Marcelo, aqui no Rio, sempre dou esse exemplo. A semana eu fiz uma live aí também falando do assunto, acabei comentando esse exemplo. Se alguém já ouviu, me desculpa a repetição, mas foi bem simbólico. Eu estava advogando pelo réu, estava lá no cumprimento de sentença, já era para mim, já não tinha mais o que fazer.
eu virei para o cliente e falei, olha, a nossa solução é tentar fazer um acordo. A gente não tem mais caminhos, agora vai começar a ter penhora no teu patrimônio, já não vai ter mais como segurar isso, já não tem mais caminhos. Vamos fazer um acordo. Ele falou, vamos fazer um acordo. Viramos para o exequente e falou, ó, vamos fazer um acordo. Ele falou, olha, aceita esse acordo, só precisa de um tempo, porque é uma SA, eu tenho que convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para nessa Assembleia apresentar essa sua proposta, ver se os demais vão aceitar, se todo mundo vai concordar. Eu falei, beleza. Só que nós temos um problema, o processo está no cumprimento de sentença, a gente tem que parar isso. Vamos fazer a nossa clássica petição conjunta, pedir a suspensão? Vamos. Fizemos aquela petiçãozinha conjunta, tradicional, uma paginazinha, pedimos a suspensão. E veio a decisão. Não concordo com a suspensão do processo de execução, eis que a execução atende às finalidades do... Ó, ficou lindo, né, a decisão. Atende às finalidades do Estado Democrático de Direito, razoável duração do processo. Ai, meu Deus, aí cabe o mundo, né? Me fez lembrar o nosso Lênio, nosso querido professor Lênio, né? Pegou aquele monte de princípios, tacou ali e fez aquela... Nossa, mas direito patrimonial disponível, as partes querem suspender, o juiz não, vamos que vamos. Deus, né? Não dá, né? Só que aí chegamos nesse ponto que você tocou, né? A minha sorte, graças a Deus, é que nós estávamos no cumprimento de sentença. Que aí eu caí no 1015, parágrafo único e fui embora. Não tive muitos problemas. Agravo de instrumento, fizemos um agravo de instrumento. Eu fiz o agravo de instrumento, a parte contrária não quis fazer, que ela não quis se comprometer perante os acionistas. Pô, o agravo de instrumento, efeito suspensivo, paralisou a execução. Conseguimos fechar o acordo. Agora, se isso me pega num processo de conhecimento, eu estou lascado. Porque aí eu não tenho uma dificuldade muito grande de chegar ao 1015. Se você observar o 190, parágrafo único, ele traz possibilidades do magistrado analisar ali, até de ofício, manifesta vulnerabilidade, inserções abusivas em contratos de adesão, situações que ele vai ter um controle sobre o negócio jurídico processual. Acho válido. O mínimo que eu acho adequado ali é você combinar esse 190 parágrafo único com o artigo 10 do CPC. Não vejo outro caminho. Até porque, senão você vai cair em outro problema semelhante ao que eu exemplifiquei no cumprimento de sentença. Imaginemos que eu e você estabeleçamos que nossos prazos vão ser em dobro. Aconteceu de nós termos um problema, ajuizei uma ação contra você, o juiz recebe a petição inicial, ao invés de mandar te citar para em 30 dias contestar, o juiz dá-lhe uma interlocutória na cara lá dizendo, olha, entendo que o negócio jurídico processual é nulo, não concordo com prazo em dobro, o prazo para o réu contestar vai ser de 15 dias. Estamos ferrados, né? Ficou difícil para a gente. Porque a gente não vai ter um agravo de instrumento, o processo vai tramitar todo com prazo simples, nosso negócio jurídico processual foi para vale, um abraço. A nossa autonomia privada, nosso autorregramento já era. Então você tem um profundo, como eu brinquei, um cavalo de Troia nesse negócio, porque o CPC estimula que as partes convencionem questões processuais, só que não permite um sistema de controle. Então, na minha concepção, o mínimo que o magistrado tem que fazer é, antes dele fazer uma atitude dessa, consultar as partes. Aí espera-se que eu venha e fale, olha, eu estabeleci prazo em dobro, concordo, a parte contrária também estabeleceu prazo em dobro, deixemos esse processo com prazo dobrado. Se não estabelecer dessa forma, para mim a decisão dele é nula. Então, tem que ter evitar uma decisão surpresa no reconhecimento dessas nulidades, eventualmente, lá do 190, parágrafo único. Não sei se você teve a oportunidade de ver, o STJ divulgou esses dias um compilado lá, foi acho que anteontem, ou, sei lá, Dia dos Namorados, sobre a interpretação do artigo 10 do CPC, né? Alguns casos concretos que já aconteceram lá para se evitar decisão surpresa. Eu acho que essa hipótese do negócio jurídico processual cai perfeitamente. O magistrado, antes de reconhecer eventual defeito, alguma nulidade desse negócio jurídico, ele tem sempre que consultar as partes previamente. Não vejo outro caminho. Excelente sua consideração, meu amigo. Didática, objetiva e prática. Vou inverter aqui agora a lógica e agora vamos fazer o seguinte, as partes convencionando para limitar, de repente, poderes instrutórios. Aí complica, né? Para mim não dá não, Marcelo. Para mim não dá, eu não consigo admitir, não. Para mim, a interpretação é muito simples, tá? Eu acho que nós fomos muito influenciados pelo Lênio, né? Eu acho que tem que interpretar a lei, não pode sair superando tudo de acordo com o nosso bel prazer, ao arrepio da lei. Se você pegar o artigo 190, ele é muito claro. Nós podemos negociar os nossos poderes, as nossas faculdades e os nossos deveres. Eu não consigo conceber de você negociar poderes que não sejam nossos. Claro que as partes também têm poderes instrutórios, obviamente.
Então, assim, me parece que nós podemos negociar quais provas que nós queremos produzir. Convencionar como que eu quero que uma perícia se realize. Nenhum problema. Posso convencionar de antemão o perito, que eu não quero que o juiz escolha. Não vejo problema nenhum quanto a isso. Agora, impedir que o juiz produza uma prova, para mim não dá. Eu acho que é impossível. Temos alguns colegas, né? O professor Alexandre Câmara, nosso mestre querido aqui do Rio, né? Ele Salve, entende que se as... Salve, Alexandre Câmara, né? Agora está no Instagram aqui, bombando no Instagram, né? Nossa, o Câmara esteve aqui na primeira edição. Primeira edição. Eu acho que eu assisti. Ele falou sobre E o que mesmo? me deu a honra de promover uma live aqui nesse projeto sobre as normas fundamentais. E a gente falou sobre o contraditório, Eu tocamos. assisti. Câmara é fantástico. Fenomenal, né? Ele fala no livro dele, eu não sei se nas últimas edições, eu acho que eu peguei a quinta do Novo Processo Civil Brasileiro dele, eu acho que era a terceira que eu acompanho, acho que até a quinta ele fala isso também. Ele fala que as partes podem negociar e, nesses casos, elas estariam estabelecendo um procedimento, por exemplo, semelhante ao inventário, ao mandado de segurança, uma ação monitória, onde eu só Pode ser um poderia ter procedimento provas eminentemente documentais. documental. Isso. E depois, lá na frente, o juiz aplica a regra de julgamento, e bola para frente e vai. Se eu estabeleci que eu só quero prova documental e a minha prova documental não foi suficiente para provar as das minhas alegações, eu que suporte os ônus das minhas convenções. Aí você está lidando, ali você está lidando com direito patrimonial, por exemplo, disponível. Você pode ter limitado um direito que é seu, mas arca depois com as consequências. Porque se o juiz não se der por convencido, ele pode resolver pelo ônus da prova. Sim. Utiliza lá como regra de julgamento, né? Mas me parece um pouco complicado, Marcelo. Se você pegar a redação, até busquei aqui rapidinho, ó. Se você observar a redação do artigo, ele é muito claro, né? Ó, podendo estipular sobre seus ônus, seus poderes, suas faculdades, seus deveres. Acho muito complicado. Você regulamentar que eu não quero a produção de prova pericial, maravilha. Às vezes isso acontece no processo. Quantas vezes você vê no processo desligam as partes em prova? Você fala, eu quero prova testemunhal, eu quero prova documental. A prova documental pode ser suficiente, a perícia é cara, vai retardar, você abre mão. Mas, às vezes, o próprio magistrado vai lá e fala, mas eu determino a prova pericial de ofício. Não tem o que fazer, vai ter prova pericial. Se ele acha que é adequado, vai ter prova pericial. Então, me parece que isso também já é uma discussão bem antiga, né? Se isso comprometeria a imparcialidade do magistrado, não me parece também, né? Ele não sabe o resultado da prova, então ele está determinando, querendo buscar ali o que ele acha adequado, me parece adequado. Então, a delimitação da produção probatória me parece muito delicada. Tem que tomar muito cuidado com a delimitação probatória. Perfeito. Não, e pelo raciocínio, eu concordo contigo. Por esse raciocínio, como é que você justificaria o artigo 321 quando o juiz tem que intimar o autor indicando com precisão qual é o erro que tem que ser corrigido? Aí, em sala de aula, sempre um aluno levanta a mão e pergunta: isso compromete a imparcialidade do magistrado? Porque ele está advogando para o autor. Eu fiz, não necessariamente. Ele pode emendar inicial para tomar improcedência. Sim, pode ser. Pode ser, claro. Você não sabe o que vai vir depois, né? Você não sabe o que vai vir depois. Exato. Deixa eu te fazer uma outra provocação, meu amigo. Você entende que o juiz pode praticar negócio jurídico processual? O juiz pode praticar negócio jurídico processual, por exemplo? E aí a gente avança até para as medidas atípicas, que você lida muito bem também com a execução, o cumprimento de sentença você já mencionou aqui, 139, inciso 4. Você acha que o juiz pratica negócio jurídico processual? Ele tem essa liberdade? Pois é, né? É uma questão interessante. Mas, Marcelo, eu acho que assim, de repente, se ele, juiz, é o titular, é o legitimado para o negócio jurídico processual, né? O Cabral, né, ele fala muito desse assunto, né? Ele entende que não, né? Que o magistrado não pode titularizar esse direito, esse interesse público do processo, até pela razão dele mesmo controlar a validade do negócio, né? Que é interessante. Realmente, é um argumento interessante porque ele é parte, né? Não, e é um argumento que a gente brinca, né? Ele me deu uma chave de braço que eu não tenho como sair. Eu tenho que pedir para sair, não tem solução. Um armlock. Me deu um armlock que eu não tenho como responder. Que é fato. Se o juiz ele é parte do negócio jurídico processual e ele mesmo controla, caraca, então ele é uma super parte, não dá. Então tá complicado mesmo. É difícil, realmente. Mas a gente tem que reconhecer que o CPC permitiu negócios jurídicos plurilaterais, que vão envolver o juízo, vão envolver o perito, vão envolver o servidor, vai envolver MP, fazenda pública, todo mundo. Então, me parece, principalmente quando a gente fala em negócios jurídicos plurilaterais, como calendário processual, cronograma, nesse caso, o Estado jurisdicional ele está como titular do negócio jurídico.
até porque vai influenciar diretamente nele, né? Os negócios jurídicos bilaterais, celebrados entre autor e réu, enfim, sobre as partes, eles produzem efeitos imediatos. Agora, quando o código condiciona a homologação judicial, me parece que o Estado juiz, o judiciário, está participando desse negócio jurídico. Então, acho que ele, nesse caso, ele titulariza. Não obstante essa crítica, que é extremamente salutar e dificílima de você se desvencilhar dela, né? Realmente. Eu concordo contigo também. O argumento É é difícil. bem, é um argumento bem convincente, né? Isso a gente, Eu tô pensando até hoje uma réplica a esse argumento, mas não consigo. Realmente é cara, difícil. É difícil. É é difícil. Como é que difícil. você vai falar, né? Me lembra muito aquela situação em que o juiz, por exemplo, é parte na arguição de impedimento, de suspeição. Eu Ele ia não tem falar como isso aqui agora, decidir. porque ele é parte Exatamente. incidente. Ele é parte no incidente. Todo mundo concorda com isso. Tanto por isso que ele não pode decidir no incidente. Tem que remeter para o tribunal, ou então, no máximo, reconhece. Perfeito. Agora, no negócio jurídico processual, você colocar o magistrado como parte e depois ele controlar a validade, aí fica difícil, realmente fica muito complicado, né? Então é muito difícil você conseguir imaginar. Mas a gente tem que separar o juízo do juiz, alguma coisa nesse caminho, mas é difícil, eu concordo, é difícil. Mas é uma questão nova, uma concepção nova. Eu só vi um calendário na minha vida em processo judicial, é um processo extremamente complexo. A juíza, mais nova que a gente, assim, ela celebrou um calendário, marcou uma audiência, chamou todo mundo, mandou chamar perito, serventuário, já indicar assistente técnico, botou todo mundo no mesão e estabeleceu data para tudo. Perfeito, Marcelo, perfeito. Ela colocou data para contestação. Melhor dos mundos para quem está advogando, hein? Nossa Senhora. Melhor dos mundos, melhor dos mundos. Eu reconheço que eu me dei mal, porque assim, envolvia a fazenda pública, né? Então o calendário travava todo mundo. Aí o que aconteceu? A Fazenda Pública arranjou uma válvula de escape pelaquela nossa querida suspensão de segurança, né? Ela foi no tribunal, conseguiu a suspensão da liminar e aí me travou. Mas o calendário funcionou muito bem, entendeu? O calendário funcionou muito bem. Que ótimo. O que você me conta aí de jurisprudência sobre os negócios jurídicos processuais? Porque você acompanha também frequentemente, e aí eu queria que você desse já alguma dica para os alunos que estão nos acompanhando, nossos alunos estão estudando também para concurso, né? A vida não para. Claro, Como é que, eu não o paro. que é que você traz para a gente? O que é que você traz para a gente jurisprudência sobre o negócio jurídico processual, meu amigo? Marcelo, tem que ser muito sincero. Ainda temos pouquíssimas jurisprudências sobre esse assunto. Eu tenho visto jurisprudências sobre pequenos negócios, convenções sobre despesas, convenções sobre prazos, convenções sobre honorários. Ainda não vi negócios jurídicos processuais tão significativos. Eu já vi algumas decisões no TJ de São Paulo admitindo negócios jurídicos processuais sobre, por exemplo, liminar em contrato de locação, mas são sempre coisas bem embrionárias ainda. A matéria ainda está muito incipiente, né? Esse que é o grande problema. Só que também, se a gente ficar naquela de não celebrar, porque ainda não sabe qual é o reflexo na jurisprudência, a gente nunca celebra. E se a gente nunca celebrar, nunca vai parar na jurisprudência. Então é um problema muito complicado, né? É uma questão que não tem fim, né? Mas realmente, assim, a jurisprudência tem sido muito pouca, né? Salvo engano, o STJ teve um precedente só que ele mencionou sobre negócios jurídicos, permitindo a celebração. Era até num processo de inventário, fez alguns comentários lá, mas era um obter dictumzinho lá que ele passou trabalhando sobre outros assuntos, não era exatamente o que estava enfrentando ali sobre a questão. A jurisprudência está engatinhando sobre esse assunto. Eu nunca vi negócios jurídicos processuais significativos, substanciais, tão fortes sobre esse assunto, né? É nosso papel, inclusive, na advocacia, é de levar essas questões ao judiciário para que elas possam chegar aos tribunais superiores, né, e, com o passar do tempo, sedimentar a jurisprudência. Aí a advocacia também aqui tem um papel, penso que fundamental. Um dos exemplos selecionados aqui, que depois eu também queria te ouvir sobre isso, é a legitimidade extraordinária contratual. Mas conclua lá. Eu lembro de você discutindo esse assunto, Marcelo, lá no doutorado, cara. Tu puxou esse assunto uma vez? Sério? Eu lembro disso, cara. A gente estava fazendo, não sei se a gente estava fazendo uma matéria com o Iório junto, ou sei lá quem era, um professor lá. Eu não sei que assunto que foi indo, você puxou esse assunto lá no doutorado. Mas então, voltando à pergunta anterior, eu já vi também muito, mas aí é tradicional, né? A pessoa fazer acordo para suspensão do processo, então já vi muito negócio jurídico nisso. Você ampliar o prazo de suspensão de um processo, diminuir, fazer acordo, né, o pacto de não petendo, né, de você não peticionar durante um período no processo para dar tranquilidade às partes celebrarem um negócio jurídico, né?
E, assim, não, mas são poucos, já não são negócios jurídicos tão significativos de você pensar em coisas maiores, né? Sobre a legitimidade extraordinária convencional, eu acho que também é válida e acho também que é bem interessante, pode funcionar em vários casos também. Acho bem interessante. Nunca firmei, tem alguns receios disso possa funcionar. Salvo engano, o Didier chega a dar um exemplo no livro dele de permitir que a parte possa ir por meio de negócios de processões juizados, né? Porque aí você burlava aquela questão de não poder ter representação em juizado, que aí não teria representação, seria a própria parte que estaria em juízo. Isso, exatamente. Mas, assim, essa realmente eu acho muito temerária. Pelo menos aqui no juizado do Rio de Janeiro, eu te aviso de cara que se você ajuizar um negócio desse, vai ser extinto de cara, né? De imediato. Então, acho que esse é muito temerário. Mas eu não vejo nenhum problema não, Marcelo. Eu acho que é possível e acho que é bem útil. Se você imaginar aqui um exemplo bem concreto, imagina uma pessoa que tem um contrato que tem que fiscalizar um comodato, uma locação, um empréstimo, e essa pessoa vai fazer um pós-doutorado em Coimbra. Vamos imaginar isso. Ela vai ficar A gente um falava ano... sobre isso. Exatamente. Vai ficar um ano lá tomando vinho, estudando um pouquinho, aquela comida deliciosa lá, e quer deixar alguém no Brasil com legitimidade para tomar conta daquele contrato e, inclusive, eventualmente ajuizar alguma medida judicial naquele contrato. Então, você pode criar uma legitimidade extraordinária para uma terceira pessoa, dando a ela legitimidade de, por exemplo, ajuizar uma produção antecipada de prova, ajuizar uma execução do contrato, cobrar aquele crédito, ela mesma, ela como autora, propor a ação. E aí é que a gente tem que separar bem. A legitimidade extraordinária daria legitimidade à pessoa, não é atuar como representante, não é isso. O Marcelo seria o meu legitimado, ele estaria agindo em nome dele, defendendo o meu direito. Ele estaria em juízo em nome dele, defendendo o meu direito, como legitimado extraordinário. Eu acho que é bem interessante. Agora, a questão toda é como isso vai ser recepcionado na prática, na advocacia, né? E na jurisprudência. Você já presenciou algum negócio processual que afaste o duplo grau de jurisdição? Afastar o duplo grau de jurisdição? Nunca. Para mim é nulo, né? Eu acho que é nulo, não tem como, né? Não, afastar o duplo grau de jurisdição? Não vejo problema, não. Nunca vi. Mas para mim é válido, eu entendo como válido. Eu entendi estabelecer uma competência originária no tribunal. Não. Não, aí Eu entendi errado. É o pacto de não recorrer à sentença, né? Exatamente. Isso. Não, entendo válido, entendo válido. Eu já vi as pessoas pactuarem isso, às vezes sem saber que estão fazendo um negócio jurídico. E nem colocar esse nome. Fazerem, sei lá, eu acho que ingenuamente fizeram isso. Muito comum em direito de família. Outro mito, né? Celebrar negócios jurídicos processuais no campo familiar, né? Às vezes, no direito de família, as partes fazem um acordo e naquele próprio acordo, ambas renunciam ao prazo recursal, já antecipando o trânsito em julgado. Não é exatamente esse negócio jurídico que você me perguntou, mas dá o mesmo efeito, né? Eu estou renunciando, por exemplo, ao prazo da minha apelação, automaticamente a sentença transitará em julgado, não caberá recurso e teria uma instância única. Eu tinha entendido errado quando você me perguntou, pensei que fosse estabelecer uma competência originária do tribunal, alguma coisa nesse sentido. Aí não tem como, evidentemente, pela competência absoluta, mas um pacto de não recorribilidade me parece perfeito, sem problema nenhum. Acho que não tem problema nenhum. Talvez uma ressalva para o reexame necessário, o que se chama equivocadamente de recurso ex officio, mas eu também vejo possível. Você pode desistir, você pode renunciar, por que não convencionar sobre isso? Não vejo, Não vejo muito problema. não vejo muito problema, não. Meu Realmente. amigo, E eu te confesso, sinceramente, não tinha pensado a questão da Fazenda Pública. A Fazenda Pública celebrar um pacto desse, tendo previsão de reexame, eu acho mais delicado, né? Mas é algo a se pensar também, né? Algo interessante, né? Mas assim, Marcelo, como eu já comentei mais cedo, por gostar muito de procedimento arbitral, então gostar de me apegar muito ao procedimento arbitral, na minha cabeça o negócio de jurídico processual ele bebeu da água da arbitragem, eu não consigo pensar de outra forma. Tem várias regras da lei da arbitragem, várias questões que são utilizadas na arbitragem que me parecem fenomenais, nós trazemos para cá. Quando as partes convencionam que elas querem ir para um procedimento arbitral, elas já estão aceitando um procedimento de instância única. Então, assim, você já está renunciando a um segundo grau de jurisdição, porque você já está se comprometendo com aquela atividade arbitral que não vai caber recurso. Algumas câmaras arbitrais, nunca vi isso, tá? Só escutei em aspectos de comentário, dogmático, livros e alguns regulamentos, mas nunca vi em procedimento arbitral de concreto com isso. As partes estabeleceram um duplo grau arbitral, previsto dentro da própria Câmara.
Ou seja, para ficar mais barato, a pessoa fala, ó, aceitamos a sentença arbitral com o árbitro. Mas se por acaso vocês não concordarem, teremos um colegiado de 3 árbitros para revisar a sentença arbitral. Você criar um duplo grau na instância arbitral. Mas é muito difícil pelo custo, pela onerosidade que você vai ter esse trabalho na arbitragem, que já não é barata. Então, assim, mas me parece, não vejo nenhum problema você renunciar à segunda instância, você se conformar com a decisão do primeiro grau. Da mesma forma que você estaria dispondo sobre a execução, dispondo sobre um recurso de apelação, um recurso de agravo, não vejo nenhum problema quanto a isso. Tá, joia. Meu amigo, infelizmente nosso tempo está acabando. Já, né? Eu digo para a galera, pô, live boa, passa rápido. Passa rápido, né? Eu tinha deixado aqui em destaque ao fundo ó, o teu manual do processo civil, Que honra, sistematizado, obrigado. que está em promoção agora pelo site da Editora Gen, vale conferir, está com desconto bacana, frete Isso, grátis, a quinta edição, processo civil sistematizado, isso aí. Muito um sucesso, parabéns. obrigado. Meu amigo, eu sempre entrego os últimos 2, 3 minutos, né, para o convidado fazer as considerações finais, ao tempo também que ele recebe o carinho do público aqui. Mas de antemão, eu já queria lhe agradecer pela excelente live, pelas considerações, como sempre, didáticas, objetivas, muito práticas. Você é um grande professor, foi um bom colega de doutorado. Foi meu colega aí no curso Fórum. Embora a gente tenha se encontrado, né, muito pouco, mas sempre Sim, nos tratamos com muita cordialidade. E eu claro. fico muito feliz que você tenha aceito o convite para nos dar essa brilhante aula sobre negócios processuais voltados mais à advocacia para todos os nossos seguidores, amigos que puderam nos acompanhar. Dizer que a casa vai estar sempre aberta para você sempre será muito bem-vindo. Espero que a gente siga com projetos comuns quando essa pandemia permitiu o reencontro. Sucesso aí na conclusão do seu pós-doutorado, a vida pós-doc, segue firme aí na luta. E a casa é sempre sua. Você sempre será muito bem-vindo quando você tiver agenda. Vamos ver se mais para frente a gente não consegue marcar um retorno seu aqui, porque eu tenho certeza que hoje a gente aprendeu demais sobre o tema. Por entregar aqui os 2 minutos, 3 para as considerações finais, mas recebo aqui, ainda que virtualmente, o meu abraço e a minha alegria por tê-lo nessa live. Marcelo, eu que tenho que agradecer. Você sempre foi um excelente professor. Te conheço desde a época lá, nós conhecemos lá na época do mestrado, doutorado da faculdade. Então foi um prazer. Já comecei a te conhecer o seu trabalho a partir de então, nos aproximamos. Realmente tivemos pouco contato aqui no Rio, mas será sempre um prazer. Agradeço imensamente Obrigado. poder participar desse teu projeto maravilhoso. Para mim, eu fico lisonjeado poder participar dessa live, onde grandes professores já participaram. Você é um deles. É isso. A gente vai tentando chegar lá. Então, você também, nós somos da mesma ligação, tem que ser honesto, hein? Caraca. Cortou, mas voltou, né? Voltou. Então, assim, te agradecer muito. Nós somos contemporâneos da mesma geração. Verdade. Tomara que a gente venha fazer trabalhos em conjunto. Espero, quando terminar esse período, te chamar lá na FRJ para você dar uma honra. Isso será ótimo, amigo. E desenvolver o trabalho conjuntamente. Tá bom, meu amigo. Ó, fique bem em casa, segue aí trabalhando com os seus textos. Conte sempre comigo para divulgar os teus livros, os teus cursos e as suas ideias. Eu espero que a vida nos permita logo um reencontro breve. Vou lhe dar um abraço, né, presencial. Eu tenho certeza que a gente ainda tem muito que trilhar e vamos ter projetos conjuntos aí para tocar. Fique bem. Com certeza. Viu? Mais uma vez, abraço. muito obrigado pelo convite. Um abração. Valeu. Um abraço. Pronto, pessoal, encerramos mais uma edição do nosso Projeto Live, que na tarde de hoje recebeu o professor Haroldo Lourenço. Considerações super importantes, práticas, objetivas, voltadas para a advocacia, sobre os negócios jurídicos processuais. Fica ligado aqui na programação, que logo mais eu anuncio o convidado da live de amanhã. Por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê.